Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. Palavras positivas que proporcionam conforto emocional e renascimento espiritual. Eis o que aguarda por você nos próximos minutos, aqui no programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigada. Os preletores Enio Masakihara, Heitor Miyazaki e Fernando Antônio Mendes Marques unem seus conhecimentos acerca da Seichonoye para falarem sobre o tema Se ama a Deus, guarde os seus mandamentos. Há 58 anos, os jovens da Seichonoye do Brasil e seus familiares se reúnem em um dia de grande celebração à vida para participar de um grande evento que exalta este ensinamento transformador que vem beneficiando a vida de tantas pessoas. A Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil se supera cada ano em alegria, beleza e muita doutrina. Os que participam do evento encontram um grande estímulo para transformar suas vidas e saem de lá renovados, dispostos a mudar o rumo de seus destinos. Eles descobrem respostas para as questões de todas as áreas de sua vida, como família, trabalho, sucesso, relacionamentos e concretização dos sonhos. Esse não é apenas um convite, mas uma grande oportunidade de praticar o bem, convidando todos os jovens de seu convívio, na escola, faculdade, no trabalho, a vir conhecer e despertar para a sua natureza divina. O seu encontro com Deus tem dia e hora marcada. 28 de julho de 2013, às 8 horas. As edições de 2013 acontecerão em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, Salvador, no Centro de Convenções da Bahia, Porto Alegre, no Grêmio Náutico União e Brasília, no Espaço Unique. Espero por você. Muitas pessoas encaixam Deus em suas necessidades e fazem dele apenas um pronto-socorro psicológico. Na Seichonoye aprendemos que não devemos agir assim. Com o tema Se ama a Deus, guarde os seus mandamentos, acompanhe o debate entre os preletores Enio Masakihara, Heitor Miyazaki e Fernando Antônio Mendes Marques. Muito obrigado a todos vocês, da família Seichonoye, a você que mora nesse país maravilhoso do Brasil, muito obrigado. A todos os mantenedores, preletores, preletoras, divulgadores, nosso muito obrigado, que sejam sempre felizes. Hoje, baseado aqui no livro Convite à Felicidade, volume número 1, vamos estudar juntos, nós, vocês, sobre esse assunto maravilhoso que é: se ama a Deus, guarde os seus mandamentos. Se ama a Deus, guarda os seus mandamentos. O que quer dizer isso? E para nos explicar, preletor Heitor Miyazaki. Tudo bem, preletor? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. E preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Muito obrigado. Muito obrigado, tudo tranquilo. Um abraço a todos os telespectadores. Tudo bem? Ótimo, maravilhoso. Que bom. Professor Heitor também? Só alegria? Só alegria, graças a Deus. Tá bom. Quando fala assim, guarde os seus mandamentos, se ama a Deus, traduzindo isso para a gente entender, o que significa? Não engavetar o mandamento, mas praticar. Guardar não é guardar no coração, não na gaveta. É igual a receita que a pessoa ganha, uma bela receita de bolo, ela engaveta. Ela guardou na gaveta, mas teve que guardar na mente. Então, esse guardar, isso mostra como que as palavras sofrem transformações ao longo do tempo. Na época que Cristo falou isso, o sentido guardar era outra conotação, né? Mas na Bíblia foi ficando da forma como ele falou. Não é da nossa época, né, Fernando? Perfeito. Tá. Então, guardar no sentido, guarda dentro do seu subconsciente, dentro da sua alma, e pratique isso, viva, né? Viver esses mandamentos, é nesse sentido. Né? Maravilha. E Fernando, e quais são esses mandamentos, os principais mandamentos?
podemos encontrar pelo próprio texto, ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Gostaríamos até de abrir um paralelo aqui, amar a Deus, que significa amar a Deus, criar sentimento de unidade, ter a certeza de que a sua vida faz parte da grande vida que criou este universo, que você e Deus são um só. Então, esse amar significa reconhecer que eu e Deus somos uma só vida. Agora, o guardar, como foi dito pelo professor Heitor, sim, preservar, vivificar, dar valor, permitir com que esses mandamentos se manifestem em nossos atos, pensamentos e palavras. Por exemplo, o mandamento que encontramos, ame a todas as pessoas. Vamos começar assim, ame ao seu pai, ame a sua mãe, só que esse amor, ele tem que sair do amor que eu tenho conhecimento de que amo os meus pais, para a manifestação de amor, de eu posso expressar em atos, pensamentos e palavras para os meus pais esse sentimento maior chamado amor. Eu tenho filhos, temos 2 filhos, na realidade são filhos de Deus que nos foi delegado por Deus. No nosso casamento temos 2 filhos. Os meus filhos, eu tenho certeza do quanto os meus filhos são importantes, do amor que eu tenho para com os meus filhos, mas eu preciso inserir no meu dia a dia determinados atos para que o meu filho perceba e sinta essa manifestação de amor. Só ter a crença de que não, eu amo os meus filhos, mas não manifestar, isso vai criar um vazio entre os meus filhos e a minha pessoa. Tá certo. Um amor pequeno manifestado vale mais do que um grande oculto, né? Perfeito. Mas tem um detalhe também, sobre quando fala amar a Deus, nem todo mundo ama a Deus, porque tem uma conotação errada de Deus, acha que Deus castiga. Como tem medo de Deus, você não ama aquilo que você teme. Se você tiver medo de um sapo, uma cobra, você não vai amar o animal, o bicho que você tem medo. Você vai evitar, né? Uma pessoa que tem pavor por barata, não vai amar a barata. Mas se a pessoa tem medo de Deus, porque acha que Deus castiga, não vai conseguir amar a Deus, porque não entendeu quem é Deus. Deus não castiga ninguém, Deus é amor absoluto. Quando a pessoa começa a entender o conceito verdadeiro de Deus, ela tira aquele medo, aquele obstáculo. Isso daí não é de agora. Se você analisar os povos incas, astecas e maias, todos eles sacrificavam vidas humanas, por quê? Para agradar a Deus, achando que aquilo ia agradar a Deus. Tinha medo do castigo de Deus, tinha medo que acontecesse alguma coisa, então sacrificavam vidas humanas para agradar a Deus. Significava que não conheciam Deus. Achava que Deus fosse uma pessoa que estivesse de olho para vingar, para castigar, para judiar, mas pensamento totalmente errado do grande amor que Deus é. E a Seitonê dá uma definição muito clara: Deus é amor absoluto. E o mestre Masaru Taniguchi, numa colocação fantástica, ele disse: a vinda de Cristo veio mostrar uma conotação errada que as pessoas tinham do Antigo Testamento e veio mostrar que Deus é amor. Então, a vinda de Cristo veio para mostrar que Deus é amor. Aí você passa a amar Deus. Mas se você tiver medo da barata, você não vai pegar a baratinha pelo bigode e não vai dar beijinho nela. Você vai evitar. E da mesma forma, pessoas que têm medo de Deus não vai conseguir sentir próximo de Deus, não vai sentir-se junto com Deus. Deus não castiga. Deus não castiga ninguém. Tá não certo. É? Você falava agora há pouco sobre demonstrar o amor, citou o exemplo de pais e filhos, e você uma vez comentou com a gente sobre momentos que ocorrem em seminários da Seitonê, e naquela ocasião você comentava com a gente sobre alguns momentos que ocorreu no seminário de carnaval na Academia de Biúna, que é um seminário que ocorre todos os anos em todas as academias. E que houve lá manifestações maravilhosas, assim, onde os pais agradeciam os filhos agradeciam os pais. Não sei se você pode comentar isso com a gente, por favor. É que, na realidade, eles falam de seminários nas academias ou o próprio ensinamento da Seitonê, ele vem nos transmitir a verdade de que somos imagem e semelhança de Deus, mas o mais importante é, ao compreender a verdade, ao adquirir a convicção, esse Deus ele precisa se manifestar em nossos atos, pensamentos e palavras. E como aprendemos, primeira norma dos praticantes da Seitonê que fala de guardar os mandamentos. Primeira norma dos praticantes diz agradecer a todas as coisas do céu e da terra. E aí já nos incentiva a agradecer, a manifestar esse sentimento de gratidão. Nesses seminários nas academias, é constante dentro da programação, determinadas palestras, nós temos relatos de experiências e tem alguns momentos que são criados que são momentos propícios para que aqueles que
marido que está com a esposa com o marido, filho com os pais presentes, eles possam vivenciar a verdade. E inserir naquele momento ali uma manifestação de amor. Nesse seminário de carnaval, que nós participamos recentemente na Academia de Biúna, nós temos vou até contar um que é diferente, mas maravilhoso. Um filho, em dezembro do ano passado, isso aconteceu esse ano, em fevereiro, na Academia de Biúna. Em dezembro do ano passado, ele cheio de problemas, preocupado, endividado, desempregado, não sabia o que fazer. E a mãe, uma adepta fervorosa da Seitianoye, há muitos anos tentando convencer o filho a participar de um seminário na academia e participar da atividade da Seitianoye. Ele resultante, mas às vezes o ser humano ele espera, não tem mais alternativa nenhuma para resolver os problemas, aí passa a pensar em Deus. E naquele momento ele, em fevereiro, disse para a mãe que viria para o seminário com a mãe, não saberia o que iria acontecer. E ele, no seminário de carnaval, ele contando, a mãe sentada na primeira fileira, ele agradecendo o imenso amor da sua mãe, porque a vida havia melhorado, pelo amor da mãe, ele ia apresentar a verdade. E aí ele contou que na primeira vez que ele veio na academia, alguns meses atrás, ele estava dirigindo o carro e a sua mãe do lado. E tamanha eram as dificuldades que ele tinha, que ele dirigindo o carro, sempre que vinha um caminhão de lá para cá, vinha um pensamento, joga o carro em cima do caminhão. Ou seja, ele pensava em suicídio constantemente, tamanhas dificuldades. Só que naquele momento ele pensava em fazer isso, e quando ele olhava para o lado direito, sentado do seu lado, a sua mãe, dormindo. E aí ele lembrava o quanto ela estava confiando pelo fato de ele estar dirigindo, porque ela estava dormindo, e a alegria dela em ir para um seminário. Então naquele momento a mãe não tinha o conhecimento, ele disse: mãe, se eu não cometi o suicídio, é graças ao seu amor, à sua persistência em me dar a oportunidade de conhecer a verdade. Eu te amo. Obrigado por ser a minha mãe. Aí foi maravilhoso. Aquela mãe que ela, em nenhum momento ela desistiu de propagar a verdade, desistiu de acreditar no seu filho, desistiu de não guardar os mandamentos, porque uma hora com certeza ele iria despertar. E eu acredito, fico tentando imaginar a alegria daquela mãe ao ouvir do seu filho ele dizer: obrigado por me dar a oportunidade de conhecer a verdade. Isso tem coisas que não tem preço. É um bordão aí, mas não tem preço. Bonito, né? O senhor falava agora sobre... Tem pessoas que não amam a Deus porque pensam que Deus castiga. Mas também é verdade que quando se fala eu amo a Deus, é amar toda a sua criação também, né? Então não é só ficar preso a Deus através das igrejas ou religiões, né? Mas amar a Deus é amar os pais, como o Fernando estava comentando agora, é amar os filhos, como ele comentou, é amar todas as coisas, ser útil ao próximo. O mestre Marcelo Taniguchi diz que para você chegar a Deus tem uma porta antes. Essa porta chama paz. Se você não amar os pais, você não vai conseguir amar a Deus. Por isso que na revelação divina consta que dentre as pessoas mais importantes a quem você deve agradecer e perdoar e amar são os vossos pais. Aí a pessoa diz: mas por que eu vou amar meu pai se ele me abandonou? Vou amar minha mãe se me abandonou? Então, lembrando uma história, um fato que aconteceu em Portugal, estava em Lisboa, estava fazendo uma palestra, aí entrei no assunto de psicologia, chegou um momento que eu vi que eu estava falando um pouco teórico da psicologia, eu falei: vamos parar por aqui, porque nós estamos entrando na parte muito teórica. E nisso um senhor levantou o braço e falou: então o Seitianoye não fala sobre psicologia? Fala: não, essa psicologia teórica, quem tem que ensinar é a faculdade. Na Seitianoye se usa a psicologia prática, aplicada no dia a dia. Então o Seitianoye não vai resolver meu problema, ele disse. Eu falei: mas qual é o seu problema? O problema é que eu tenho 51 anos, eu tenho um problema na cabeça e não consigo andar sem me apoiar nas mesas. E por isso que eu estou afastado pelo governo de tratamento de saúde. Eu falei: você quer ficar curado? Ele falou: claro, perdoe seus pais. Perdoe papai e mamãe. Aí ele ficou bravo. Ele falou: como perdoar? Como perdoar? Se minha mãe era prostituta e meu pai era amante da minha mãe. E quando eu nasci, nenhum dos dois me quiseram. Minha mãe não me quis e meu pai, quando me viu, falou: esse gajo eu não quero. Eles falam gajo, né? Aí continuou na palestra. E de repente ele interferiu na minha fala e disse: amanhã o senhor vai fazer outra palestra aqui? Eu falei: não, amanhã estarei em Leiria fazendo um seminário. Aí ele me interrompeu outra vez: mas tem que pagar? Tem, porque vai ser para cotizar um aluguel do salão, cada um tem que contribuir um pouco.
Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para ir também para lá. Aí uma pessoa falou, eu levo, vou para lá, te dou de carona. Aí outra pessoa falou, eu te pago a entrada. Mas então é dia inteiro, tem que almoçar? Ele, não tem dinheiro. As pessoas falam, não, eu pago o almoço, e ganhou tudo, né? Chegando lá, veja como que é inconsciente, quando o inconsciente não quer ouvir, porque ele guarda muita mágoa. Todas as vezes no seminário, que eu entrava no assunto pai, papai, mamãe, ele dormia, roncava, chegava a roncar. Mas terminou o seminário, ele veio com o livro na mão, falando, parecia uma criança, falou, professor, eu estou conseguindo agradecer papai e mamãe. Eu falei, parabéns, parabéns, parecia uma criança falando. Aí na hora que eu estava terminando de autografar o livro, ele foi chamado pela pessoa que lhe deu carona. Calma, o senhor está me assinando, está autografando o livro. Aí saiu correndo. Depois eu pensei, ele não andava, ele se apoiava na mesa e saiu correndo. Quando ele agradeceu aos pais, as pernas ficaram curadas. Aí depois me veio na mente outra coisa. Ele não tinha dinheiro para nada, como é que ele tinha um livro? Também ganhou o livro. Almoço, ganhou tudo, né? Aí lembrei, dentro do que o Fernando estava falando, da Verônica Lautemann, acho que você estava nesse seminário em Santa Tecla. Ela estava com 2 muletas e eu disse, Verônica, pernas foram feitas para andar, não para enfeitar o corpo. Você quer andar? Claro. Perdoe seu pai. Pela sua cara, você tem medo do seu pai. Se você tem medo, você não consegue amá-lo. Perdoe papai. Realmente meu pai é aqueles alemães, aquele tipo de alemão bravo, eu tenho medo dele. Então, tire esse medo e traga o seu pai dentro de você, aí sim você vai conseguir amá-lo. Aí, na oração mútua, ela largou as 2 muletas e saiu andando. Faz uns 12 anos que aconteceu isso, até hoje ela está andando, corre e totalmente curada, né? E pela medicina, ela não teria cura. Posso... Época da Associação dos Jovens, né? Vamos lembrar agora. Faz tempo. Vamos lembrar. Na realidade, tinha um seminário para mulheres, na época era seminário de departamento feminino, seminário para moças. Era 500, 700 moças participavam. E o seminário era de sexta a domingo, época de sexta-feira da Paixão, domingo de Páscoa. Sempre realizado nesse período. E na terça-feira eu já estava no trabalho, na época atuava pela Associação dos Jovens, e recebi a ligação de uma mãe. E a mãe dizia, preletor, eu queria saber o que aconteceu. Eu enviei minha filha para um seminário na academia de Biúna, e hoje, terça-feira, ela não voltou para casa ainda. E aí, o que é que eu pensei, né? Comecei a rezar pensando, tomara que seja lá de Cacoal, da Amazonas, porque é longe, 2 dias de viagem. E eu perguntei para ela, mas a senhora mora onde? Ela disse, eu moro aqui na Lapa, aqui no bairro da cidade de São Paulo. Aí eu disse, mas é sério, sua filha não voltou? Olha que alegria de uma mãe. Ela disse, estou brincando, preletor. É que na realidade eu enviei uma filha na quinta-feira para passar 3 dias no seminário da Seichonoye, e vocês me mandaram uma filha totalmente diferente, nova, versão atualizada. Eu estou ligando apenas para agradecer. Não sei o que vocês fizeram, mas que minha filha voltou, uma filha muito melhor, voltou. E, seminários nas academias da Seichonoye. Tem um poder de transformação na vida da gente, né? Só de ouvir isso, eu estou emocionado já. Acho que a alegria dos pais, né? De uma mãe, de um pai, pelo amor de Deus. Só para completar aquele caso lá de Portugal, quando ele falou, como é que eu vou perdoar, falando bem bravo, meus pais, se meu pai era amante da minha mãe, que era prostituta. Eu falei, será que numa vida anterior o senhor mandou abortar 2 filhos, esses 2 filhos são agora seus pais? Ele tomou um susto e falou, pode ser. Baixou o olho, os olhos deles ficaram arregalados e falou, pode ser. É verdade, pode ser. Foi aí que ele começou a aprender a perdoar o pai, por quê? Viu que a lei da causa e efeito significa, você não colhe aquilo que você não plantou. Se você está colhendo uma situação, porque um dia você plantou, por isso o caminho é perdoar. Não adianta pensar, eu tenho razão. Nessa encarnação você pode ter razão, mas na outra, que quem aprontou foi você. Estava 1-0 para o outro, agora empatou o jogo, está 1-1. Né? Não é castigo de Deus, mas para a pessoa refletir, fazer uma autorreflexão e entender que o caminho é manifestar o amor. Perdoe incondicionalmente. Maravilha. A gente está meio no fim do programa, a gente precisa fazer oração pela paz mundial, mas antes... Fala aqui também no livro Convite à Felicidade, volume número 1. Gostaria de convidar vocês, primeiro, a participar de um seminário em uma das academias da Seichonoye. E segundo, que adquirisse o livro Convite à Felicidade, volume número 1, que é esse aqui, ó.
Tenho 2 também, mas esse aqui é o volume número 1. O valor dele é R$20, só R$20, mais o frete, né? Compra, não um, compra 10 logo, vai. Dá um para o seu pai, um para sua mãe, um para sua irmã, para o seu tio, para os seus amigos, aí vai. Se é empresário, já compra um pacote, já um para cada funcionário. Você vai ver como é que a vida começa a melhorar das pessoas, consequentemente melhora a sua também, né? E terceiro, muito obrigado a todos que são mantenedores do programa da Seitonoye. Quem ainda não é, se torne um mantenedor do programa da Seitonoye, ajude também a fazer pessoas mais felizes. Para adquirir o livro, www.sni.org.br/livraria virtual. Para ser mantenedor, 0800 770 2600, do celular 0 prestadora 11 50 14 2209. Enio, só para lembrar um fato, eu tenho um livro que se chama Educação Divina e Treinamento Espiritual da Humanidade. Foram um dos primeiros livros a ser traduzido para o português. E naquele tempo só tinha esse livro, praticamente, e algumas revistas chamadas Acendedor. E veio na sede central um médico que leu o livro e procurou a diretoria e falou: vocês são egoístas, vocês são egoístas. Falei: por que você está falando isso? Esse livro fantástico, maravilhoso, eu li 280 vezes. Por que vocês não traduzem mais livros para nós? Nós também merecemos essa beleza. Por isso, os livros da Seitonoye traz uma felicidade enorme, porque se esse médico leu 280 vezes e foi lá para dar uma bronca dizendo: por que vocês não traduzem? É porque realmente é a verdade que ele procurava, né? No seminário, até aquele seminário que a Daniela comenta, né, Fernando? Que um senhor falou: eu preciso ir embora, tenho que ir embora. Comenta você que é melhor. Na realidade, seminário, carnaval, alguns anos atrás, 2 anos exatos atrás, e no 4º dia de seminário de 5 dias, o 4º dia a pessoa ela pediu para autorização para deixar o seminário, porque ela teria um compromisso no outro dia. Lógico, a coordenadora geral muito preocupada, será que aconteceu alguma coisa, ele se chateou, alguma coisa que ele não gostou, e aí ela tentou descobrir dele, né, por que ele queria ir embora. Ele disse que na realidade no outro dia ele tinha um compromisso, ele era padre de uma paróquia em uma cidade e tal, e ele ficou maravilhado aqueles 4 dias, mas ele precisava voltar porque no outro dia ele tinha missa. Ele tinha que conduzir a missa para todos os seus adeptos. Então, esse não sectarismo da Seitonoye não tem como proposta fazer com que quem é de um movimento religioso saia para vir participar da Seitonoye, mas eu tenho contato com o ensinamento da Seitonoye, ele vai poder compreender através da literatura da Seitonoye o ensinamento qual ele professa e transmitir com sabedoria, com autoridade para todas as pessoas. Sobre um minutinho, aconteceu outro fato, um seminário de educadores que eu orientei em Santa Fé, na Bahia, e estava lá no seminário um pastor evangélico de Ceará. E falou assim: quer que eu apresente? Falou: não, vamos ver o comportamento dele. Na última palestra minha, no último dia, então eu disse para todas as pessoas presentes: dentre nós está aqui uma pessoa que humildemente assistiu todas as palestras e era um dos primeiros a entrar no salão. Então eu vou convidar o pastor Paulo para ocupar o microfone por 5 minutos. Ele subiu, pegou o microfone e disse: quando eu cheguei aqui achei tantas coisas estranhas, eu rezei para Deus, por que eu vim parar aqui? Se foi pela sua vontade, fazer com que eu fale 5 minutos. E ele fez um poema para os preletores, né? E ele falou para o pessoal da caravana: quando vocês forem estudar a verdade, me chama que eu quero aprender. Isso é Seitonoye. Maravilha. Doutor Fernando, para a gente encerrar então, sobre a campanha da oração pela paz mundial. Convidamos os nossos amigos telespectadores para que iremos fazer juntos neste momento, mas todos os dias, às 18 horas, você possa fazer a oração pela paz mundial, visualizando a paz se manifestando cada vez mais em todo o planeta Terra, no coração de todos os seus habitantes. Queiram cerrar os olhos e, se desejarem assumir posição de oração, oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra
e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heitor, professor Fernando. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço a todos. E a gente se encontra, se Deus quiser, em uma das academias da Seitonê, num evento. Muito obrigado. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seichonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Todos os dias, às 18 horas no horário de Brasília, milhares de pessoas se unem à campanha de oração pela paz mundial Corrente do Bem, criada pela Seichonoye do Brasil, com o propósito de emanarmos à atmosfera terrestre vibrações positivas que anulem as energias negativas que pairam sobre a face da Terra. Seja qual for sua religião de origem, some-se a nós. De que forma? Basta realizar mentalmente onde quer que esteja a oração pela paz mundial, que disponibilizamos no site www.sni.org.br ou em nosso Facebook oficial. Leva apenas um instante, mas o bem que você proporciona é enorme. Una-se à corrente do bem e amplie também ainda mais a sua conexão com Deus. E uma hora boa em nós permanece no momento em que encerramos por aqui mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Para finalizar, orar reduz o estresse e leva ao relaxamento mental tão necessário à nossa qualidade de vida, não é? Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Gente, até a próxima. Um abraço. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.